Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Vida de Tatuador. Hoje, essa maravilhosa aí com o amigo e irmão Renato Borelli. Se apresenta aí, Renato. Lico, eu sou juiz federal aqui em Brasília, eu sou professor também de Direito Administrativo no Gran Curso, para quem me conhece, eu estou vendo aí muita gente que é meu aluno, que segue aí em relação ao interesse por concurso público, né? E sou um grande apreciador do seu trabalho, sou amigo seu, já vou falando aqui, tenho uma primeira tatuagem já há 20 anos que você fez, e quero registrar meu agradecimento quando eu fiz uma postagem de um colega, Gervásio, que também é juiz, sobre esse julgado do Supremo Tribunal Federal. E você falou assim: vamos falar um pouco, isso é muito, muito legal. E na hora eu falei: não, vamos sim, com certeza. Então, muito obrigado aí pelo convite, pela ideia. Achei fantástico, para a gente poder tirar algumas dúvidas. Nossa, eu já ia inverter tudo isso, eu já ia falar, nossa, eu que agradeço aí pelo convite, eu que agradeço aí por essa proposta assim maravilhosa, que eu acho que isso é importante, né, para o pessoal que quer se tatuar, que gosta da arte, que ama tatu, precisa saber realmente também seus direitos e deveres, né, através da tatuagem. A responsabilidade que a tatuagem traz, né, na bagagem. Não é simplesmente a arte, né? Ela é fundamental que a gente conheça também o que vem junto com ela, assim. Para que poucos sabem, né? Mas eu também sou artista plástico, formado pela Faculdade de Ensino de Moraes, pós-graduado em historiologia da maçonaria, mas também assim um historiador da tatu assim. E o canal Vida de Tatuador é fundamental hoje para a gente contar um pouquinho da história da tatuagem, não só da história da tatuagem do Brasil ou de Brasília, a história em geral da tatuagem. O Renato hoje aí vai esclarecer algumas dúvidas importantes assim para quem quer fazer concurso público, né? Acho que é a pergunta que todo mundo, não adianta a gente enrolar, a pergunta que todo mundo quer saber. Renato, enfim, é lei, não é lei? O que que arrecata, acarreta, né? Toda essa história da tatuagem, assim. Ó, primeiro vou mandar um abraço para o colega que entrou, o Gervásio. Foi justamente o Gervásio que fez aquela postagem, né? E da Exatamente. postagem surgiu aí a sua ideia da gente fazer essa live. E então registrar aqui um abraço para o Gervásio. Vamos lá, não é lei que trata sobre essa situação da tatuagem. E a pessoa que, né, tem tatuagem aí, ó, o Gervásio mandando um abraço, grande abraço, Gervásio. Não é lei que trata sobre o caso. O caso, na verdade, foi uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o Gervásio publicou. É um recurso extraordinário, né, para quem estuda e para concurso sabe, um recurso extraordinário julgado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Então, Borelli, a gente tem uma lei hoje em dia que fala sobre essa situação? Não é lei. Foi um julgado do Supremo Tribunal Federal reconhecendo, né, possibilitando que a pessoa que tenha tatuagem no seu corpo possa sim se tornar servidora pública. Não tem problema nenhum. Existem alguns requisitos que a gente vai falar daqui a pouquinho, Uhum. mas já vou até antecipar a questão da estética. Por exemplo, na tatu a gente fala, fulano fechou o braço, né? Lico, fecha meu braço aqui, fecha minha panturrilha. Foi esse caso que chegou no Supremo Tribunal Federal de um candidato concorrendo ao cargo de procurador do Estado de São Paulo que tinha a panturrilha fechada. A panturrilha. E a panturrilha. A panturrilha. E no Supremo Tribunal Federal falou assim: ó, a questão estética em si não tem problema. Né? O que se verifica são outras situações, como uma tatuagem agressiva, uma tatuagem que traga uma conotação sexual, uma tatuagem que possa, como o Supremo fala, Lico, violar, né, os direitos fundamentais. E para isso existe inclusive um teste. A gente vai falar aí sobre essa situação, que o Supremo Tribunal Federal decidiu. Mas desde já eu falo, olha, não tem nada a ver em relação à estética. São E tatuagens que possam violar a dignidade da pessoa humana. com o STF permitindo, né, que as pessoas possam adentrar
as suas atividades depois do concurso público, os editais foram modificados ou não? Ou eles permanecem, vários editais permanecem falando sobre a tatuagem? Não, assim, a alteração em relação ao edital, não. Você vê editais pontuais, por exemplo, de cargo para a polícia, quanto à observação de tatuagem. Mas nem assim se antecipando, falando que a pessoa com tatuagem não pode fazer concurso, mas que no momento de uma prova, né, avaliação médica, vai ser verificada a questão da tatuagem, né? Eu lembro dos Mas anos 80, né? Anos 80 era completamente proibido mesmo, era um requisito reprovador a pessoa ter tatuagem. Eu lembro, você também deve ter visto muitos amigos, pessoas até mais velhas assim, com aquelas retiragens de tatuagem à faca mesmo, né? Aquela cirurgia plástica bem grosseira que o pessoal fazia. Queria entrar dentro da carreira policial ou bombeiro, militar em geral, e eles recorriam a essas cirurgias assim que era o que se fazia, o que se podia fazer na época, né? Depois, anos 90 já cortava a pele, né, Lico? Cortava a bife, pele. cortava o bifezão mesmo assim. E depois dos anos 90 a gente vem vendo as pessoas mudarem esse comportamento. Ah, não pode dentro onde que o uniforme esconda a tatuagem. No ano 2000 já começou a aparecer as primeiras tatuagens, assim, mesmo com uniforme. E agora, pleno 2020, você tem vários amigos, o Peixão entre um deles, né? Que é policial militar e tem pescoço tatuado, a mão, A tudo. mão tatuada. Eu acho que essa identidade vem sendo respeitada, né? Da identidade da pessoa, assim, pô, ela tem tatuagem, forma a identidade dela, constrói. E aí eu queria entender sobre esse teste que você falou aí. Como é que eles vão analisar isso? Como é que é feita essa análise? Vai lá, eu fiz o concurso, fui aprovado, vou para inspeção de saúde. Como é que é feito esse teste, assim? É só visual ou como é que é? Como é que é essa análise? É um teste visual em que se verificam três situações, né? Como eu disse para você, se uma pessoa comum, que dentro do direito fala, o homem médio, ele vendo aquela tatuagem, olhando para aquela tatuagem, ele se sente, né, agredido de alguma forma. O outro questionamento, aquela tatuagem expõe de alguma maneira uma conotação sexual, algo relacionado à violência, ou então, como o próprio Supremo fala, se é carregado de um discurso de ódio, né? Se eu expondo a minha tatuagem para você, eu expondo a minha tatuagem para uma outra pessoa, aquilo ali desperta um discurso de ódio, se você se sente incomodado com aquilo, né? Esse seria o outro requisito. Então, assim, isso é verificado no momento de uma banca médica, né? Você vai fazer os exames, apresenta os exames, e aí são registradas aquelas tatuagens. Isso é feito. Eu falo para você, não é novidade nenhuma, quem é meu aluno sabe, eu tenho tatuagens feitas pelo Li, já fiz vários concursos, inclusive quando eu estava numa prova para Ministério Público, isso já tem 10 anos, na verdade. E quando eu tirei a camisa para poder fazer os exames, eu percebi que aquela junta de médicos ali fazia as anotações, né, das tatuagens, inclusive assim, marcando qual que era o lugar do corpo que tinha tatuagem. Marcavam, Mas discriminavam assim, abraço. fazia, dentro da avaliação médica, eles colocavam ali a observação que tatuagem no braço, tatuagem no peito, tatuagem nas costas, no lado direito do braço. Era feita toda essa identificação, né? Há um ano e meio atrás eu passei por uma banca dessas, lá no Colégio Militar, você lembra lá como tenente Lembro. universitário? E a banca médica, tipo assim, tira a blusa. Não sei o que, na hora que eu retirei a blusa, o médico, tipo assim, era um major, ele olhou, nossa, isso tudo de tatu, mas em nenhum momento ele me discriminou. Foi isso que eu fiquei muito feliz. Era um dos motivos que eu pensava, pô, vou chegar lá, não tem nem pra onde esconder minhas tatuagens. Pescoço, antebraço,
peito, perna. Eu falei, como? Não, não existe. E o que eu vi dentro do militarismo que realmente já é aceitável. Não, eles realmente não, em nenhum momento eu me senti com ação de preconceito, nada. Foi muito, isso me deixou muito feliz, muito satisfeito. Pois é, então assim, realmente como você perguntou, o edital traz alguma vedação expressa, como era na década de 80, como era antes, né? Não traz, assim. Você vê edital, por exemplo, em especial da polícia ali, para quem está acompanhando também, você Boa. vê edital falando sobre a situação da análise, que serão verificadas as tatuagens no momento da realização, da prova médica. Tem edital que traz isso, mas nada de expresso falar, ó, é proibido, é vedado que você, candidato que tenha tatuagem, faça o concurso, participe do concurso público. Em 2009, eu acho que foi 2009, posso estar equivocado, mas um delegado de polícia de São Paulo lançou um livro no qual ele falava sobre as tatuagens de presídio. Construiu Eu uma quero muito falar identidade. sobre isso. E você, né, falou para mim uma vez que você trabalhou numa área parecida com essa. Fala um pouco sobre isso aí, cara. Então, eu trabalhei um tempo como corregedor de presídio, né, dentro da estrutura da justiça. E assim, tatuagens que dentro do presídio expressam uma linguagem. Vou falar direto, a carpa no antebraço que identifica membros de determinada organização criminosa, né? A tatuagem de um pênis na mão que identifica dentro do presídio que aquela pessoa praticou um crime de estupro, certo? Uhum. A outra, a do palhaço assassino que representa um homicida de policial militar. Isso, Lico, e eu afirmo para você, isso eu já vi na justiça, pessoas impedidas de continuar no concurso. Já vi. Mesmo, Oi? mesmo, tipo assim, sem essa pessoa ter uma ligação direta ao crime. Mesmo sem ter a ligação direta. Pelo fato, como você falou. Isso é uma expressão da própria linguagem carcerária. A gente sabe muito bem. Né? Então, assim, eu já vi candidatos que fizeram prova para polícia, sempre cargo de policial, que não conseguiram passar nessa banca, nessa análise médica, né? E entraram no Poder Judiciário questionando essa decisão administrativa e não conseguiram reverter. Aí você pode perguntar assim, mas por que isso, Renato? Porque a gente cai naquele chamado Miller Test, né? Pô, MILLR, tracinho teste. Esse Miller Test verifica justamente aquelas situações, né? Por que que não passou? Justamente uma situação dessa, o pênis tatuado na mão, que faz a representação daquela pessoa que praticou um crime de estupro, né? Já cai naquele requisito. Uma pessoa vendo aquilo, imagina, né, algo estranho, você tatuar um pênis na mão, aconteceu ali. Mesmo não sabendo da linguagem carcerária, né? Então, assim, nesse ponto já pega. eu utilizei essa construção de identidade na minha monografia na época da faculdade. Eu fiz um trabalho baseado na construção disso, só que nós fizemos em algo legal. Nós utilizamos os símbolos de Atos Bucão, aquela pombinha de Atos Bucão, e construir uma identidade ligada a Brasília. Então, o que acontecia? Eu tatuei na época, foi no aniversário de 52 anos da cidade, eu tatuei 52 pombinhas do Atos Bucão, onde cada um ia lá e colocava o seu detalhe. Por exemplo, o Renato Borelli se foi lá, fez a sua pombinha e quis a balança da justiça no meio dela. Bom, ele construiu a identidade dele singular, é dele, nenhuma outra pessoa vai ter, mas ele também construiu uma identidade coletiva, que foi a que é ligada com a Brasília. Entendeu? E aí Uhum. conseguiu provar que a gente tinha um elemento que formava isso, uma identidade regional aqui, ou distrital nossa, melhor dizendo. E esse delegado, ele fez exatamente isso. Ele criou com a identidade do palhaço e com a identidade que já vem de uma cultura japonesa, que já tinha sido adotada pela Yakuza lá no Japão, né?
Uhum. Então, ele repete isso no livro, reforça, e os próprios presos, o próprio carcerário, quem tá em cárcere, adotou isso para eles. Então, isso é importante dizer, que é toda uma construção vinda porque um pequeno grupo aceita, né? Eu não entendi essa última parte. Como é que é dentro do grupo carcerário? Não entendi. O próprio pequeno grupo carcerário aceita Sei, aquilo ali, entendi. adota o que o delegado está falando. Ele criou ele, a partir de hoje, quem tem uma borboletinha no pescoço é perigosíssimo. Aí o preso, que é um cara leigo, que não tem uma formação, ele adota aquilo ali para ele e espalha para os outros presos e pronto. Aí vira assim um elemento negativo do lado para a tatuagem, né? Então, mas partindo desse ponto, Lico, eu queria perguntar para você. Você não vê ninguém procurando, te procurando lá no seu estúdio para fazer uma arte considerada, vamos dizer, que traga um discurso de ódio, que traga algo ofensivo. Não Não, vê. não, dentro da minha loja, não existe isso. Eu já ouvi histórias de outras lojas que as pessoas sim buscavam justamente pelo discurso, né, do algo ruim. Mas eu acho que vai do perfil que você transforma, do perfil que você mostra a tatuagem para as pessoas. Aqueles que nos procuram dentro da loja, esses que estão assistindo aí a live, são pessoas que, poxa, querem algo melhor para suas vidas, almejam uma estrutura melhor e entendem que a tatuagem não pode gerar nenhum por cento de situação constrangedora para ela. E Entendeu? você Então, por tatua isso que também eles muito entram servidor dentro da público loja. já, não tatua? Demais, demais. Hoje, pô, a gente está em Brasília, né? A gente está em Brasília, assim. E por incrível que pareça, lá em Aracaju, na terra do meu pai, onde que eu vou muitas vezes tatuar, eu também tatuei muitos servidores lá do estado. E a primeira Sei. pergunta, como eu já tatuo há 27 anos, eu vi uma geração surgindo, né? Eu tatuei a Ah, galera quando tinha 18 anos, e depois tatuei eles quando tinham 22. Hoje já estou tatuando eles com um pouquinho mais de idade. E eles sempre falam, era a mesma pergunta. Ai, meu Deus, poxa, será que eu posso fazer minha tatuagem no antebraço? Será que eu não vou ser prejudicado no concurso da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiro? Era a pergunta que eles me faziam. E eu chegava para eles e falava: olha, no Distrito Federal, pelo que eu estou sabendo, até então eu não sabia que era jurisprudência, para mim era uma lei, é proibido falar sobre que tatuagem é algo reprovador. Agora eu sei, agora eu tenho um gabarito de chegar para a pessoa, pera, não é uma lei. o Supremo pacificou já o entendimento desde 2016. Em Desde 2016. 2016, Então temos 4 anos. exato. Exatamente. Desde 2016, o Supremo Tribunal Federal pacificou a situação. Então, não é nada relacionado à estética, é justamente algo, como o Supremo fala, uma tatuagem que possa violar, né, a dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais, que traga esse discurso de ódio, que haja uma reprovação do homem comum, que traga uma conotação agressiva do aspecto sexual, né? Então, é isso que é a linha de entendimento do Supremo Tribunal Federal. Como você falou que fez um concurso, eu também falo das minhas tatuagens, eu tenho colegas dentro do Judiciário com tatuagem, tenho colegas do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, e isso não diminui de forma nenhuma o caráter, o profissionalismo, de maneira alguma. Né? Não tem problema Em nenhum. 2007, não, 2008, eu não posso falar quem, que foi um pedido, mas eu tatuei um dos membros do STF daquele momento. Olha aí, ó. Tá Um vendo? Que daqueles que legal. estavam lá no momento, eu fiz uma tatuagem nele. Ele já tinha outras mais antigas e eu tatuei ele. Ele falou: poxa, eu só não quero que fale porque tudo bem, respeitei, a tatuagem dele fica escondida,
mas para quem conhece, ele treina jiu-jitsu também, então quem entende vai saber quem é o ex-ministro, né? Que legal. Pois é, não tem assim. E tem inclusive a questão, e essa tatuagem foi exposta? A tatuagem é à mostra, traz algum problema? Não. Tenho colegas que são magistrados federais com nome na mão, assim, de filho, né? Nome no antebraço de esposa e de filho. Eu acho que Ah, a identidade de cada um, né? Porque, por exemplo, eu hoje, Lico hoje, se eu fosse começar a tatuar meu pescoço hoje, nesse momento eu estaria pronto. Estaria um pouco, vamos pôr assim, menos verde, assim. Eu acho que agora seria o momento, entende? Tipo assim, acho que entendi. pela uma fase da vida que eu já passei, pela uma situação que eu já passei, eu acho que a gente consegue ter uma certa maturidade para ter a tatuagem. Eu uso uma frase, você já ouviu ela um milhão de vezes, eu falo, é tatuagem para quem merece, não para quem quer. Exato, Como é que, exatamente. como é que você lida com seus alunos dentro de sala de aula, assim? Porque você lida com pessoas de 18 anos, cara novo, e também você lida com uma pessoa bem mais velha, que já está formada. Como é que essa ligação entre eles, assim, e a tatu? Em relação assim, vamos falar, não é nem mais sala de aula, porque a gente agora é tudo virtual, né? Uhum. Estúdio. Nós estamos falando aqui, ó, mostra as suas. Não vou mostrar, não. São 7 aí ao todo. O Lico, foram todas feitas no estúdio do Lico, né? 6 feitas pelo Lico e a sétima é feita por uma outra pessoa que trabalhava junto com o Lico, um outro artista. Então eu sempre falo assim, da questão da tatuagem, eu sigo a mesma linha sua. Vai em relação ao aspecto da maturidade, né? Quem me pergunta também, mas será que vai ter algum tipo de problema? Primeira coisa que eu falo, olha, leia o recurso extraordinário 898-450. Depois eu até mando também a decisão para você, Lico, o voto, né? O voto, decisão colegiada. A galera agora está falando aí, ó, que eu tenho no braço, que ganhou de mim, tem 12. Ixi, agora vai aparecer um monte de gente, né? Que tatuou. É, Todo mundo era é. escondidinho, ia lá com as blusas lá escondidas, ia pra aula, e agora, não, tem aqui, tem aqui. Então, assim, eu sempre falo e parto da mesma premissa sua, ali, levar em consideração a situação de amadurecimento, né? Saber que, igual você falou, 18 para 30, para 35, e saber também, mais tarde, né, o que pode esperar num concurso. Aí que eu falo, olha, dá uma lidinha aí no 898-450, né? Tem um. Aí, ó, pronto, o Alex já colocou aí, ó. Alex foi quem fugiu, né, fazendo tatuagem lá. O Alex falou que ia comprar o cigarro, não fuma e nunca Não, mais não, foi o voltou. Alex, não. Quem foi comprar o cigarro foi o Renato também, o seu xará, o Renato. Tá. Mas você conhece o Alex também, pô, o Alex vive lá. Olha que interessante, desculpa te cortar. O doutor Felipe aí, psicólogo, um cara de renome aqui em Brasília, um cara, pô, meu amigo também. A filha dele nasceu no mesmo dia que a Laura, minha filha, no mesmo hospital, a gente companheiro de quarto, assim, tipo, um do lado do outro. A gente é muito amigo há muitos anos. E ele, um mês atrás, chegou para mim e falou: Lico, eu quero tatuar os meus dedos. Quem me conhece fala, sabe que eu falo, pô, eu não tatuo o dedo de jeito e maneira, não gosto, que não sei o que, bababá. Expliquei todos os meus argumentos científicos, todos. O doutor Felipe, um psicólogo muito bom do Chaveco, foi lá e me convenceu a fazer os dedos dele e a gente tatuou as mãos. Então, ele era um cara também que era muito importante de eu fazer uma live com ele por ele ser psicólogo. Entende? Tipo assim, o cliente ele não tem como esconder a tatuagem das mãos. E Não. eu tenho, e a gente ele vai ter uma resposta do que essa tatuagem implica na vida dele daqui a alguns dias, meses, anos. Aí a gente pode chegar e perguntar: e aí? Como é que está sendo a resposta dos seus clientes?
né? Mas eu tenho É, certeza absoluta que ele está maduro o suficiente para poder ter a tatuagem. expor essas tatuagens. Não vai colocar é, um durex, né? Um Não, bandeja, de jeito nenhum. vai virar um. Acho que ele vai virar aqueles caras cheios de anel, assim, daqui a alguns anos. Acho que é na NFL, né, que os caras colocam. Cada campeonato é um anel, né? Fica com Meu a mão Deus. lotadinha. Ó, alguns perceberam, outros não. Mesmo quem percebeu, não recriminou. Perfeito, cara, perfeito. Gente, as pessoas só vão recriminar a sua tatuagem, pelo menos aos meus olhos, através da sua conduta. Através da sua conduta. Se você for uma pessoa que tiver uma conduta já negativa, for uma conduta inapropriada, as pessoas vão te recriminar, mas você tem certeza que não é pelas tatuagens, é pela pessoa que você é. A tatuagem vai ser um dos elementos que vai aumentar essa conduta negativa para você, mas se você tiver respeito pelo próximo, identidade firme, não adianta, a pessoa não vai te recriminar, não tem por que te recriminar. Exato, perfeito. Essa colocação sua aí eu acho que foi essencial, né? Isso é próprio da pessoa e a gente sabe também que, principalmente agora, ela conhecendo, ela não vai fazer uma tatuagem que tinha essa percepção de ofensa, essa percepção de ódio, né? Acho que isso parte de cada um. E também ela é preocupada com o próprio futuro dela, como você colocou. Eu tenho uma pergunta sobre as tatuagens. Você falou sobre esse teste Miller. Tem Uhum. uma tatuagem que ela tem inúmeros significados. Um dos principais significados dela, no meio artístico, no meio motociclístico, em vários outros, é igualdade, que é a tatuagem de caveira. Caveira. Como é que seria visto num teste Miller desse? Como é que analisaria uma pessoa que tem tatuagens de caveira? Porque, mais uma vez, voltando em 1980, para a área militar, a caveira não era algo bom. Anos 90, o finalzinho para o ano 2000, já se tornou algo bom por causa do Tropa de Elite, uma série policial que mostra e tudo, foi adotada pelos policiais, e hoje a caveira, tipo assim, ganhou, tipo assim, um público maravilhoso. Aquela pessoa que antes pensava que era só do rock and roll, hoje está aí. Então, como é que seria isso? Então, vamos lá. Se a gente parte das perguntas bases, né, do Miller Test. A tatuagem da caveira, ela traz alguma ofensa? Você vê uma caveira? Não. Do homem médio? Isso fere de alguma forma você? Não. Tem algum tipo, quando você olha para uma caveira, tem conotação sexual? Não, também não tem. Olhando para aquela caveira, existe um discurso de ódio? Também não. Mas aí, por exemplo, se eu coloco a identificação de uma suástica, por exemplo, já não é uma forma distinta da gente ver, aquilo ali não traz um discurso de ódio, sim, até por toda a história que a gente tem, até por todos, já é diferente, né? Então, assim, eu não vejo uma pessoa, um homem médio, respondendo essas perguntas do Miller Test, e isso tudo, Lico, desculpa, toda essa reprovação que acontece, digamos, na esfera administrativa, um Miller Test pode ser visto, seus aspectos, dentro do Poder Judiciário. Olha, Né? A tatuagem da caveira foi apresentada, o candidato foi reprovado, mas por quê? O que aquela caveira trazia? Né? isso Trazia ali apenas uma caveira com a faca enfiada, como você falou do filme Tropa de Elite, né? Da sequência que a gente teve dos filmes, que representa, na verdade, um grupamento, né, especial da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, e outras polícias militares também que a gente tem espalhada pelo nosso país, que tem um destacamento representado por uma caveira.
Então, nesse sentido, eu não vejo problema nenhum. Até mesmo um aluno, digamos, que fez uma tatuagem dessa caveira para poder se motivar. Isso é comum. Bom, Isso é bom, comum, né? Ah, interessante. eu tenho. A gente sabe desses símbolos, né, que movem a gente por meio de sonhos, de vontade, desejos, ideais. E a pessoa tatuou aquela caveira ali e fala: ó, isso aqui é para me motivar. Todo dia que eu vejo aqui estudando, eu sei quanto me dedico e que eu vou entrar na Polícia Militar. Atletas que fazem os anéis, né? A representação das Olimpíadas. Então, eu fui professor de uma atleta, era ex-atleta na verdade, que tinha no antebraço tatuado os anéis das Olimpíadas, participou de 3 Olimpíadas e virou juíza. Virou E juíza. virou juíza. Ela é do estado do Espírito Santo, participou das Olimpíadas de Londres, participou das Olimpíadas de Pequim, era da ginástica rítmica, na verdade, né, da seleção brasileira de ginástica rítmica. E foi aprovada para juíza. Nossa, Então, que massa isso, que legal. sem problema nenhum, sem trauma. É, poxa, o que que, o que que você falaria hoje, principalmente, vamos lá, tá aí 130 alunos aí que tem tatuagem e o que que você falaria hoje para eles assim, tipo, vai tranquilo, tipo, ou para, olha para suas tatuagens, vê se tem alguma conotação negativa, refaz, Eu iria no sentido da prudência ali. boa. É, eu iria na prudência, ó, dá uma olhada. Se você, por exemplo, se surgiu, a primeira coisa que eu falo, se surgiu uma dúvida na hora de fazer a tatuagem, será que isso aqui pode ter algum, né? Eu posso rodar um dia num concurso? Não faz, faz outra coisa. Pensa, Faz por outra mais que coisa. ele seja da identidade da pessoa, não faça. Eu acho. Segura um pouquinho. Se quer fazer uma representação de algo da família, coloca um nome, coloca as iniciais, coloca qualquer coisa. Se entrega Coloca lá pro Lee o com. leão, coloca o leão. Eu coloco um leão, como fizeram aí em mim quando meu filho nasceu. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é isso, né? Ver algo que possa representar. Pede pro Lico fazer lá as rosas dele, que ele trabalha na mão mesmo ali, ó. Né? Trabalho livre, free hands. Free hands! Free hands, exato. Então, assim, minha primeira sugestão é essa. Poxa, que Minha massa. primeira e única, prudência. Prudência. Nossa, eu agora, essa live tá sendo para mim muito esclarecedora, porque, cara, eu 27 anos lidando com isso. Eu acho que não teve um ano na minha vida que não entrou alguém dentro da loja, que não falou sobre tatuagens em antebraço, pescoço, em regiões amostras, e eu sempre falava o mesmo discurso. Você está preparado para ter sua tatuagem? Você merece ser sua tatuagem? Quantos filhos de amigo meu lá com 18 anos de idade chegavam lá dentro da loja e eu falava, cara, eu não tatuo seu antebraço, eu não tatuo porque eu tinha medo, tipo assim, eu me preocupava por eles, porque eu não estava ali para concurso público, mas eles estavam ali querendo. Pô, Brasília é uma cidade que 90% Respira, dos né? jovens respiram concurso público, entendeu? A gente não tem fábrica aqui, não tem um comércio muito forte, então, tipo assim, não gera emprego. O que que as pessoas colocam na cabeça dela? Que elas precisam estudar e precisam estar ali no dentro do concurso. A gente viu isso, ó, a Netinha tá aí, ó, a gente ficou conversando, ela e o marido, Danilo, foram lá na loja, eles já tinham, olha, pessoas maduras, com filhos, já concursado, e se ela pode confirmar, eu achei, cara, certeza que você quer no antebraço, certeza que você quer, assim, minha preocupação, sabe, tipo, de zelar pelas pessoas, porque realmente a arte ela precisa prevalecer sem gerar nenhum por cento de constrangimento na vida das pessoas. Aí sim a gente consegue manter o equilíbrio. Se gerou 1% de algo ruim, para mim
não é legal. Para mim tá ruim. Então agora você já pode até falar, ó, vamos ver aqui o Miller Test. Vamos ver se. Agora eu já vou até atrás desse Miller Test, já vou falar com o Felipe aí, ó, que é o doutor Felipe psicólogo. Falar, Felipe, vamos lá atrás desse Miller Test, me explica tudo sobre isso. Vamos, porque a galera precisa entender, entendeu? A galera precisa compreender. Ó, o Felipe tá falando, arte é ousadia também. Concordo plenamente. Eu acho que a arte é ousadia, mas o mundo não é tão ousado. E a gente precisa Exato. entender, e a gente precisa entender o equilíbrio entre as duas coisas. Como E você trazer falou. também a questão da prudência, né? Beleza, eu acho que tem essa questão aí da arte e tudo, mas eu acho que, acima de tudo, não estou falando nada, mas assim, eu acho que a prudência, quando a gente fala em concurso público, deve ser levada em consideração. Até porque, mas, Borelli, qual o problema? Digamos, qual o problema de eu desenhar um órgão sexual no meu antebraço? Imagina você, como policial na rua, como agente público de uma forma geral, expondo aquilo. Você está representando, na verdade, o quê? O Estado. Na hora que você pratica um ato ali, você não responde como o Renato, você não responde como o José. Exatamente. Você está respondendo como Estado. Então, eu que estou do outro lado, recebendo uma ordem, por exemplo, como é que eu vou ver aquilo? Qual que é o grau que eu passo de respeito, né? De acatar, na verdade, a ordem que você, como agente público, emana contra mim? Será que eu realmente vejo você com aquela tatuagem ali agressiva e respeito, falo, ou eu penso assim, pô, esse cara é aspas, esse cara é um mala, né? O cara que tem a tatuagem dessa querendo me dar ordem? Nossa, aí eu entro num dilema pelo mundo que a gente está vivendo hoje, de ser tudo muito politicamente correto, da gente não poder usar Também. os termos, alguns termos, não poder usar aquilo que até num passado era correto, hoje pode não ser mais. E aí o cara chega e faz uma tatuagem dessa, ele não pode alegar, de repente, um certo preconceito, homofobia ou qualquer outro tipo de. Vou usar esse termo, se eu estiver errado, as pessoas me perdoem, de síndromes, né? Que a pessoa tem que se defender, ela usa desse artifício, né, para ir contra. Pô, esse cara tá indo contra com isso e bababá, e querer processar o Estado porque ele não entrou. Não, não faz. Até, assim, Nico, eu vejo até como um argumento válido, mas o Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, falou sobre a aplicação desse teste, que é possível, que é viável. Então a gente não consegue derrubar com essa argumentação que você coloca, né? Você pode achar que eu tenho essa tatuagem para mim é uma forma de, na verdade, combater um discurso homofóbico, qualquer coisa. Mas que, Uhum. na verdade, a interpretação de uma pessoa comum seria diferente, né? Mas eu falo isso porque, por exemplo, na Turquia, na Turquia, a figa, a figa é um elemento Uhum, proibido no país. A figa, a famosa uhum. figa, é um elemento tido como um desrespeito muito grande. Por quê? Porque é como se fosse o falo, o pênis e a vulva junto. Culturalmente, é isso que eles pregam. E aqui para nós, Mas quem vai responder ao Miller Test, você fazendo prova para concurso público no país, é o homem médio brasileiro. A figa aqui é uma representação de sorte, né? Relacionada até mesmo a algumas religiões, né? Então, assim, não tem problema nenhum. Não tem problema perfeito. nenhum, Eu tô né? falando isso, tipo assim, só para entender. Se você citou a suástica. Uhum, A suástica, o cara brasileiro, ele também, tipo assim, a lei proíbe hoje no Brasil divulgar, imprimir, fazer qualquer exato, a tipo gente. de propaganda em relação. Mas a suástica também, ela foi um elemento, ele é um elemento hindu.
que foi adotado por Hitler. E se o cara, naquele momento, no estudo dele, ele tiver todas as ligações com o hinduísmo, como é que faz? Acho que aí ia forçar muito, Nico. Aí ia forçar muito. Não, Porque eu a tô gente te sabe botando em que. xeque aí agora, tô te botando no juiz. Caiu na mão do Renato lá para fazer uma análise. Aí o Renato descobre, vê lá que o cara tem lá. Ele é hindu religiosamente, tá lá, tem tudo, e quando ele tirou a blusa, ele tem lá a suástica, as duas suásticas, as duas. Não só aquela com um lado só, as duas suásticas. Como é que o Renato iria analisar essa situação? Então, essa questão, assim, como eu iria analisar, eu não gosto muito de falar, porque vai que um dia cai na minha mão e a gente tem até vedação. A gente a lei veda, né? A lei proíbe, aí eu não poderia falar. Mas assim, eu acho que, Nico, no mundo inteiro, assim, tirando uma questão muito pontual, como você coloca do hindu, a representação da suástica traz imagens horríveis à nossa memória, né? Perfeito. Ainda que você não seja muito conhecedor, leva a gente para um banco do ensino médio, do ensino fundamental, num livro de história, e é pesado aquilo. Né? O próprio reconhecimento do nosso Supremo Tribunal Federal também, quanto a momentos, né, do extermínio dos judeus aí por parte dos alemães, né, que haviam aderido ali àquela situação de Hitler. Então, assim, acho que a representação máxima que a gente tem é realmente de um discurso de ódio. É muito pontual isso. Maravilha, maravilha. Eu lico, particularmente, eu não gosto muito de datas, assim, sabe? Aquelas tatuagens de datas, assim, tipo, a pessoa nasceu ou morreu e coloca aquela data, numeração. Eu acho que Sei. eu acho que eu nunca falei isso, mas eu tenho isso porque uma vez eu tatuando na Itália, um senhor que eu tatuei, ele falou justamente sobre isso. Ele falou: Nossa, a data que esses números me lembram uma situação, me faz uma conotação com algo que não é legal. E eu, muito curioso, pô, o que que é isso? Aí ele falava de Auschwitz, né? Dos judeus que eram numerados, tatuados. E ano passado eu li o livro sobre o tatuador de Auschwitz. Aí eu, putz, bateu na hora, assim, de novo, a mesma situação. Eu falei, se eu já não gostava, assim, tipo, se aquilo ali não era algo que me agradava, depois que juntou tudo, e são só datas, só são números, só para você ver como é que são as É, coisas. E exatamente. eu tenho essa sensação. Exatamente. Pois é. Lico, o pessoal estava perguntando aí, ó, teve gente perguntando sobre se você vai fazer um pacote, aí um sorteio. Tem gente que tá doida para fazer tatuagem contigo aí, ó. Teve muita gente que me procurou perguntando. Se eu vou fazer um pacote. Bem, gente, primeiramente, vamos lá. A gente está no meio de uma pandemia, numa situação ímpar, e é meio complicado eu fazer os eventos que eu fazia dentro da loja, que o Renato já até trabalhou com a gente como voluntário, né? Tipo, vamos dar um exemplo Dia do 100. que a gente beneficiava um número muito grande de pessoas, então fica um pouco complicado. Mas se a galera toda que tiver aí for seguidor do Renato, tipo assim, assistir as aulas do Renato, for bom aluno, Renato, vou fazer assim, tem que ser bom aluno. Tem que ser bom aluno. Segue a gente, manda uma mensagem que a gente vai dar um presente bem legal para os seguidores aí. Eu não vou falar o que Teve uma, que é. Vou fazer um teve uma menina presente. que falou assim, olha, teve uma menina que falou assim, eu sou de Lavras, Minas Gerais. Se o Lico sortear, eu saio daqui e vou para Brasília me tatuar com ele. Ela é de lá. Minas Gerais. Deve ficar quantos quilômetros daqui? Ah, Lico, eu não sei, Lavras é lá para a região do sul de Minas, né? Lavras Nossa, é sul de Minas. ó, É, pô. eu- Renatão, eu vou agradecer, porque até minha bateria tá acabando aqui do iPad. Foi um Beleza. papo maravilhoso, cara, esclarecedor demais.
Então, galera que está aí, ó, que está fazendo concurso público, não precisa ficar com medo de ser reprovado se sua tatuagem é uma borboletinha, se sua tatuagem é um tribal, se sua tatuagem não tiver conotação negativa, sexual, nada apelativo. Então, pode ficar tranquilo. Tá resolvido o problema aí. Vou convidar depois o Dr. Felipe aí para a gente falar sobre esse teste Miller, que é fundamental. Vou pegar os dados com o Renato dessa lei, não. Como é que é o nome? Jurisprudência. Dessa Jurisprudência. jurisprudência. Vou fazer um flyzinho informativo. Vou colocar no nosso Instagram, marcando o Renato, marcando todo mundo. E é isso aí. Que fechamos, né, Renato? Fechamos. Lico, muito obrigado, viu? Mais uma vez aí, obrigado pelo convite. Gostei demais de a gente poder falar um pouquinho. E esse aspecto de interdisciplinariedade, né? Você falar da arte e eu falo do direito. Muito obrigado, obrigado quem acompanhou. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Axé.